Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco no dia de hoje. Me chamo Meire e faço parte do grupo de oração Canaã, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Promissão, e também colaboradora do canal Anunciamos a Boa Nova. Hoje o evangelho que vamos refletir encontra-se no livro de São Mateus, no capítulo 21, no versículo do 33 ao 43 e do 45 ao 46. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Senhor Deus Pai criou o mundo para que nós vivêssemos no céu, no paraíso, porque o mundo é um paraíso, segundo aos olhos de Deus. Deus criou o mundo para nós vivermos em harmonia, em amor, mas o pecado entrou. O pecado dos nossos pais nos tiraram da aliança, nos distanciaram da amizade, do relacionamento com Deus. Mas o amor de Deus Pai para conosco é muito maior do que isso. E Ele não desistiu de nós. E Ele enviou, mesmo com a humanidade corrupta, malvada, desonesta, perversa, com o mal e o pecado em seu coração, Deus não desistiu de nós e enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para nos salvar, porque nós somos esses vinhateiros. Jesus foi o sacrifício por nossos pecados, para resgatar-nos de tudo
o que a força do tentador, do mal, do pecado tinha sido implantado no meio da humanidade, no meio dos filhos do Senhor. E Ele enviou o seu Filho amado, escolhido, para nos resgatar. E Jesus se deu por inteiro por nós. Nós somos herdeiros dessa vinha, meus irmãos. Jesus é a própria entrega, é o próprio sacrifício por cada um de nós. E esse mundo é a vinha que o Senhor nos entrega. Cada um de nós somos os vinhateiros para seguirmos o Evangelho, para seguirmos aqui o caminho. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Naquela época, eles não souberam valorizar quão grande era o amor de Deus, Pai, por cada um de nós. O próprio amor de Deus estava no meio deles, mas eles não souberam, porque eles estavam cegos pelo ódio, eles estavam cegos pelo poder, pelas vinganças, pelo sentimento de vingança. Então nós, meus irmãos, nós somos esses vinhateiros. O Senhor Deus entrega a nós a sua vinha para que nós possamos dar bons frutos a Deus, que é isso que Ele nos espera, que Ele espera de cada um de nós, através dos nossos atos. Jesus é escolhido por Deus para vir nos resgatar. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra no centro de nossa vida. Somos nós os vinhateiros para construirmos o reino de Deus. A salvação veio para nós. Quando o Senhor Jesus diz aqui, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Esse povo a quem Jesus naquela época se referia, partiria a partir dos apóstolos, daqueles que acreditavam que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era a salvação da humanidade, que seguiram os passos de Jesus e, consequentemente, nós, que hoje vivemos toda essa maravilha que temos da nossa igreja, dos ensinamentos de Jesus na sua santa Escritura, da Santa Missa, todo o sacrifício que Jesus faz a cada celebração eucarística. Jesus se doa por nós em cada altar sagrado, confiando e nos ensinando que nós somos os vinhateiros. Nós devemos produzir os frutos bons, porque os frutos são reconhecidos conforme a sua árvore. Então, que nós possamos ter em nosso coração sempre esse sentimento. Deus nos amou primeiro, dando-nos o seu Filho, por amor a nós, confiando em cada um de nós, que nós, como vinhateiros dele, da sua vinha, possamos produzir os frutos bons, frutos que edificam a sua santa igreja, frutos que condiz com o que a gente faz e o que a gente fala, que a gente vive, que a gente possa pregar o Evangelho segundo a vontade de Deus na nossa vida, aonde a gente estiver, ao nosso próximo, principalmente agora, nessa época da Quaresma, de conversão. Convertemos os nossos corações, produzimos frutos, meus irmãos, produziremos frutos em abundância, para podermos encher os celeiros da vinha do Senhor, para que a vinha do Senhor seja frutificada com frutos bons, saudáveis, tudo para Jesus, tudo para Jesus. Deus Pai nos entrega um reino, mas para a gente receber, temos que fazer aqui a nossa parte. Amém?
que possamos ser ótimos vinhateiros. Trabalhemos, meus irmãos, somos lavradores da vinha do Senhor para produzir frutos em abundância. Fiquem todos com Deus, paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco. Paz e bem a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.